Polêmica Léo Dias, imprensa proibida de questionar. Quero te falar disso, quero te falar da cobrança pública do Flamengo, tudo isso após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, estou de volta aqui no palco do vexame de ontem à noite, onde o Internacional enfrentou o Fluminense e perdeu. Hoje tem um evento do Inter, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, mas não é esse o assunto principal. O assunto principal são outros. Mas eu quero te falar, pedir para te inscrever no canal, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, se quiser, cara, ajuda o canal a crescer, tu vai favorecer muito. Desculpa pelo óculos escuro, não é máscara, que a gente fala, mas o meu óculos ele fica escuro no sol, então não tem muito como fugir. Sem o óculos para enxergar fica um pouco mais complicado. Bom, dito isso, vamos conversar alguns assuntos. Tá aqui, ó, do ladinho, a nota oficial do Flamengo, que ontem postou nas suas redes, cobrando o Internacional. Bom, cobrando o quê? Parcelas do Thiago Maia. Já venceram 5 parcelas, que dá um valor total de 1.250.000 euros e o Inter não pagou ainda o Flamengo. E o Flamengo vem a público cobrar o Esporte Clube Internacional, o que não está errado, tá? A gente fala, pô, que sacanagem do Flamengo, quando alguém nos deve, a gente cobra essa pessoa. A gente faz um contato e tenta cobrar essa pessoa. E numa instituição a mesma coisa, numa empresa a mesma coisa e assim por diante. Bom, isso dificulta muito a vida do Internacional, porque, cara, tem clube que não quer negociar com o Inter. Só se o Inter pagar à vista. Jair, mas o Inter não tem dinheiro, aí é um problema do Inter. O Inter tem que se virar. O nosso clube tem que se virar para que a coisa aconteça. Então, tem empresários que não querem negociar seus jogadores com o Inter, por saber que não recebem, porque o Inter usou uma prática desde que essa gestão assumiu, há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, usou uma prática de fechar o jogador primeiro e depois negociar com o empresário o valor que achava justo o empresário ganhar. E um dirigente uma vez me disse, não vamos pagar o que eles acham que eles podem ganhar. E o Inter já perdeu jogadores por isso. O Inter estava tentando reinventar a roda. Tá? Por que reinventar a roda? Porque existem alguns termos de contratação de jogadores que fazem parte. E o cara queria 200 mil reais, o Inter, vou pagar 50. E aí perdi o jogador, porque o Inter acho que aprendeu, essa gestão aprendeu que quem determina algumas coisas do jogador é o empresário. Então, como o Inter ficou devendo muito tempo para o empresário já de outras gestões, essa gestão até quitou algumas situações com empresários, o Internacional não tem uma fama boa. E só ajuda essa postagem do Flamengo a piorar a fama do Internacional. Bom, esse é só um dos problemas do Internacional. Só um dos problemas. Tem também o problema de ontem na Copa do Brasil que eu vou falar na sequência. Mas antes, cara, é lindo demais, né? Deixa eu sair da tela. Isso aqui é surreal. É surreal. Bom, cara, vamos lá. Uma situação que aconteceu nos últimos dias, que eu até nem trouxe em vídeo e nem iria trazer, não vou entrar em detalhes, não é minha... não sou dando esse tipo de notícia, mas o Léo Dias trouxe uma situação de jogadores do Inter e que só um veio a público, que é o Bernabei. Bom, até aí tudo bem. Tudo bem não, né? Mas até aí, tipo, não vamos entrar no detalhe do que aconteceu, o que não aconteceu, da Maroc, não me importa. O que me preocupa muito é que isso tornou notícia, obviamente. É uma notícia, uma fofoca que vira notícia. E ontem, após o jogo, numa das piores atuações do Bernabei, acho que a matéria que muita gente me disse do Internacional que não afetou em nada o grupo, acho que afetou. Acho que afetou e afetou bastante. Tá? O Internacional com essa assessoria de imprensa na zona mista. E a culpa não é da assessoria, quero aqui tirar a assessoria da jogada, porque a assessoria cumpre ordens. Eles não determinam por a cabeça deles o que vão fazer, o que vai ser feito. Eles informaram aos repórteres que não seria permitido questionar sobre o assunto Léo Dias, que se isso fosse feito acabaria a entrevista na mesma hora coletiva e nenhum jogador mais falaria. Bom, cara, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. O Internacional quer determinar as pautas que são perguntadas. Óbvio que essa pergunta ia ser feita, se abalou o grupo, se não abalou, faz parte. Faz parte, mas o Inter tentou esconder isso, tirando a imprensa não pode perguntar sobre isso. O Inter quer pautar a imprensa. O Inter tudo que tem de errado no Inter, o problema é sempre a imprensa. Sempre a imprensa. É os identificados, é quem não é identificado, é o programa tal, tudo é um problema para o Inter. Para o Inter, se não existisse imprensa, era a coisa melhor do mundo. Até para alguns concordam, tudo bem.
Mas aí não teria contato com o torcedor, não teria notícia, não teria informação, não teria transmissão e assim por diante. Deixa eu te dizer uma coisa, é péssimo isso aí que o Internacional fez, de proibir que fossem feitas perguntas nesse sentido, não que seja o assunto foco. O assunto foco o Inter consegue superar cada dia, o assunto foco é o vexame de ontem, mas não pode fazer isso. Logo o Inter, que zoou nas suas redes sociais do assunto, causando um certo constrangimento, inclusive a mulheres de atletas que entraram e comentaram, causando constrangimento às mulheres coloradas. O assunto que aconteceu entre Bernabé e a moça é problema dos dois, se é que aconteceu, não quero nem saber se aconteceu, mas o questionamento poderia ter sido feito. Como é que atingiu isso no grupo de jogadores? Então, o Inter cerceando o trabalho da imprensa ou não cerceando, determinando o que possa ser perguntado ou não. Eu já não concordo com aquela história de dizer o nome e o veículo. Não tem essa necessidade. É porque é a minha cabeça, é da minha cabeça. O que passa? Se tu disser o nome e o veículo, talvez eles pensem assim, eles não vão fazer perguntas fortes. Qual o medo de fazer perguntas fortes? Para ter os vexames como teve ontem aqui no Gigante da Beira-Rio e ser passado a mão na cabeça? Esse é o medo? Não sei, cara. O Inter às vezes decepciona muito. E acho que decepciona muito como decepcionou ontem, agora tem que ir no Rio de Janeiro e tentar reverter o que aconteceu ontem. Roger fala que são 180 minutos. Ele tem razão. Daqui a pouco o Roger vai lá no Maracanã e vence o Flamengo, vence o Fluminense. E o Flamengo também tomara, mas o Fluminense. Mas com a bola que a gente viu ontem, tu acredita nisso? Tu, consciente do que tu está vendo, tu acredita nisso? O Roger tem uma frase que ele usa muito, que é aquela frase de gerir o grupo. Eu poderia mudar um pouco essa frase do Roger, gerir os titulares, né? Porque tem titulares que não saem do time, não importa o que não joguem, não saem do time, são incontestáveis. A atuação de Bruno Henrique e de Thiago Maia ontem foram constrangedores, se bem que não vou só citar os dois, tá? Parece que é pessoal, mas tira 3 ou 4 no Inter, o resto não teve uma boa atuação. Esse é o Inter, que tinha grande chance de chegar com o seu torcedor no Beira-Rio, fazer uma vantagem que fosse mínima, mas levar uma situação mais cômoda para o Rio de Janeiro. Agora vai no Maracanã, quarta-feira que vem, tendo que buscar o resultado, tendo que reverter uma vantagem de 1-0. De um gol de diferença, não de 1-0, 2-1, um gol de diferença. Renato Portaluppi deu um nó tático no Roger, o Roger não soube sair do nó. O Internacional perdendo no Gigante da Beira-Rio, aqui atrás, ontem, não deu um chute a gol no segundo tempo. Nem um chute a gol. Tinha momentos na partida que o Fluminense, eu via o Fluminense fazendo quase o terceiro gol do que o Inter. A possibilidade que a gente enxergava era do Fluminense fazer um terceiro gol do que o Inter fazer o gol de empate. Esse é o Inter. E a culpa é de muita gente. Principalmente da direção que não trouxe reforços, que não traz reforços porque não paga, porque os clubes não querem negociar e assim uma bola de neve. Valeu? Tamo junto, deixa o like e te inscreve no canal. Abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?